noite, tudo bem? É com imensa alegria que venho aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a Dani, eu sou do Lamana, aqui de Brasília, lá Assistencial Maria de Nazaré, e é com muita felicidade que recebo esse convite de estar hoje aqui para a gente conversar um pouquinho mais, né? Nesse momento que a gente está vivendo de isolamento social, é muito bom a gente ter esses canais, a gente usar a tecnologia para a gente poder chegar mais perto, né? A gente ter um pouquinho de aconchego aos nossos corações. Para a gente começar, vamos fazer uma oração? A gente vai conversar aproximadamente por 30 minutinhos. E aí, fazer uma oração inicial para a gente poder pedir orientação na nossa conversa. Então, convido a todos o nosso querido Luiz. Mestre querido, vamos reunir em teu nome, para que possamos perceber isso conversando com amigos, que comecei a ouvir mais sobre isso. Muita gente falando de tristeza, muita gente entrando em tristezas mais prolongadas. Isso me assustou um pouquinho. E aí a gente começa a perceber que tá todo mundo meio que sem saber como viver, como agir nesse momento. Por isso eu achei tão importante a gente falar sobre depressão. A gente só precisa lembrar que no momento que a gente vive isolamento social, é normal que a gente esteja vivendo uma montanha-russa de sentimentos. Tem dia que a gente acorda feliz, tem dia que a gente acorda não tão feliz, tem dia que a gente acorda muito disposto, tem dia que a gente já não tá tão disposto assim, e que tudo bem, tá tudo certo. A gente só precisa entender qual tá sendo, se isso tá durando ou não. Se a gente está se deixando entregar de fato a essa tristeza ou se a gente está reagindo a ela, né? Antes de tudo, antes da gente ter qualquer sentimento dentro da gente, a gente precisa lembrar que a gente não está desamparado. Nunca. A gente nunca está desamparado. A gente nunca está sozinho. Que Deus sempre está conosco. Que a gente tem uma legião de irmãos espirituais, irmãos amigos, que estão sempre com a gente e que eles nunca nos desamparam. Então, muitas vezes, a gente entra nessa mistura de sentimentos, a gente se deixa levar por sentimentos como medo, como insegurança, como outras tantas coisas que a gente acaba se deixando levar por esquecer que a gente não está desamparado. A gente tem um Pai maior que nunca nos desampara. A gente tem irmãos espirituais que estão sempre a nosso favor. E quando a gente vive, quando a gente começa a entrar em situações que a gente não está acostumado a entrar, como que a gente está vivendo, a gente se desespera, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente gosta muito de ter controle sobre tudo, e a partir do momento que a gente perde o controle sobre qualquer situação, a gente se desespera, achando que estamos desamparados. Não estamos. A gente tem que lembrar que uma folha não cai no chão se não for da permissão divina. Nós estamos sempre amparados. Então é normal que nesse momento a gente escute falar mais sobre depressão. Porque as pessoas elas acabam se entregando aos sentimentos,
como que a gente já falou, de tristeza, de medo, de desespero, né? Mas qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? Ora, a tristeza é um sentimento passageiro, é uma reação natural às situações. Por exemplo, tô vendo o jornal e aí eu vejo uma reportagem e me causa aquela angústia, aquele sentimento ruim e eu fico triste. A tristeza é um sentimento, é uma reação saudável às situações. A depressão já é algo mais profundo, é uma tristeza profunda, prolongada. A depressão, ela paralisa, ela nos deixa inerte. É aquele momento de felicidade que a gente tinha, que a gente não consegue mais ter. É aqueles momentos que a gente se deliciava e que a gente não tem mais. Já não vê mais tanta graça. A gente estava falando que é normal que tenha um dia que a gente acorde, que a gente não se sinta tão feliz, que a gente não quer levantar da cama. Ok, mas quanto que está sendo isso? Hoje eu acordei e não quis levantar da minha cama. Amanhã eu percebo que eu também não quero. Depois de amanhã eu percebo que eu também não quero. E aí? Tá acontecendo algo de errado. A gente precisa se perceber, a gente precisa se conhecer. A gente vive nessa loucura que a gente vive do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pega sentimentos que a gente acaba sentindo e a gente vai colocando em caixinhas dentro da gente. Começa a passar alguma coisa pela cabeça e fala, não quero pensar sobre isso agora. Você vai lá e coloca dentro de uma caixinha. Daqui a pouco você passa por uma outra situação, você fala, não quero pensar nisso agora. Você coloca dentro da caixinha. E a caixinha vai enchendo. E essa caixinha vai enchendo. Nesse momento de isolamento social, a gente tem que necessariamente conviver com a gente mesmo. Estava conversando esses dias com uma amiga e a gente falando sobre isso, que muitas vezes as pessoas não se conhecem. Muitas vezes a gente não sabe exatamente quem nós somos, porque a gente vai vivendo e a gente vai passando por cima de muitas coisas e a gente não se conhece. E agora, necessariamente, a gente tem que viver com nós mesmos, não é assim? E aí a gente vem com o Espiritismo, essa doutrina tão iluminada. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pelo Espiritismo. Por quê? Porque ele nos dá porquê de tudo. A gente sabe que nada acontece em vão. Ele nos traz o porquê de tudo. Se você está passando por isso, é por conta disso. E o que o Espiritismo nos fala sobre depressão? A depressão, ela acontece justamente porque nós somos imperfeitos. Ela surge justamente através das nossas imperfeições morais. Afinal de contas, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Se eu vivo num mundo de prova e expiação, é normal que eu tenha dias que não sejam tão felizes. É normal que eu passe por dificuldades. Afinal de contas, essas dificuldades, elas aparecem pra gente para que a gente possa crescer, para que a gente possa se renovar, para que a gente possa se lapidar. Só que dentro dessa lapidação, é necessário que a gente se entenda, que a gente se encontre, né?
a depressão, ela é uma doença séria. Graças a Deus, hoje em dia, a depressão é considerada uma doença, porque ela realmente é mais grave, né? E aí, e dentro do espiritismo, ele nos fala que tudo bem você tá triste, tudo bem você passar por esses momentos, porque tudo passa. A gente tem uma vida eterna, não somos perfeitos ainda. Estamos passando por esses momentos de tristeza ainda, mas vai passar, tudo passa. Então a gente fala muito de perdão, a gente fala muito sobre amor ao próximo, mas a gente esquece de falar sobre o nosso próprio perdão, sobre o nosso amor próprio, sobre a gente se amar, sobre a gente se perdoar. E muitas vezes a gente mergulha em tristezas profundas e entra num quadro depressivo pela falta de perdão próprio, pela falta do amor próprio, por acreditar que a gente não pode errar, por se cobrar ser perfeito, por querer agradar sempre a todo mundo. E a gente vai pirando e a gente vai criando sentimentos não legais, porque a gente não consegue agradar todo mundo, porque a gente percebe que quando a gente erra, a gente não fica feliz. E aí a gente vai se cobrando, e a gente vai se cobrando, e a gente vai entrando em parafuso. E quando a gente percebe, a gente já entrou na depressão. Antes da gente amar o próximo, a gente precisa se amar. Antes da gente perdoar o próximo, a gente precisa se perdoar. A depressão é uma doença que precisa ser perdoada por nós mesmos, por sentimentos que a gente deixou guardado na nossa caixinha e que veio à tona e que muitas vezes a gente entra no desespero, onde a gente tem que parar e pensar: ok, eu sou humano, eu erro, eu tenho o direito de não estar feliz, eu tenho o direito de ter magoado alguém, mas o mais importante é reconhecer os nossos sentimentos, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos sentimentos. Essa tristeza profunda vai passar se a gente se permitir com que ela passe. Eu preciso me permitir a errar, mas eu também preciso me permitir acertar. Eu preciso saber que só eu consigo fazer por mim. O Espiritismo, ele nos ajuda sim, falando que tudo passa. Mas para que tudo passe, eu preciso permitir com que passe. Muitas vezes a gente fica preso a sentimentos de falta de auto-perdão. E isso que leva à depressão. E como a gente pode mudar? Ok, Dani, você está me falando que a depressão que a depressão é diferente de tristeza. Tristeza é algo passageiro, a depressão é uma tristeza mais prolongada, certo? Certo. Estou passando por esse momento de tristeza, estou percebendo que eu estou em depressão. O que eu faço, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, lembrar que, mais uma vez, não estamos desamparados, nunca. E eu costumo falar isso, quem me conhece sabe que eu falo isso constantemente, que um sentimento ruim só é combatido com um sentimento bom, né? Então, estou triste momentaneamente. Ora, o que eu posso fazer para poder mudar essa tristeza? Vamos lá? Para a gente se conhecer, para a gente conseguir identificar até mesmo que a gente está triste ou depressivo, porque
Porque muitas vezes a gente passa anos por depressão sem nem saber o que está acontecendo com a gente. Então, o primeiro passo é se conhecer. Dentro do Espiritismo, a gente fala sempre de reforma íntima. É preciso a gente conhecer os nossos pontos positivos, como também é preciso a gente conhecer os nossos pontos negativos, para que a gente possa remodelar, né? Então, se conhecer. A partir do momento que eu estou numa tristeza profunda, palavras edificantes. Eu preciso buscar conhecimento, eu preciso buscar palestras edificantes, eu preciso buscar pessoas que tenham uma energia boa, porque afinal de contas, nesse momento eu não estou com a energia tão boa assim. E existem recursos para isso. Estamos falando de isolamento, estamos vivendo isolamento social. A gente pode fazer uma chamada de vídeo. Muitas vezes a gente está sozinho na nossa casa. Liga para aquele amigo, aquela pessoa tão querida que você ama tanto, para poder ter uma palavra amiga. Não tô com vontade, Dani, de ligar para ninguém, de falar com ninguém nesse momento. Você quer coisa mais gratificante de colocar uma música? Gente, a música é terapia. Ela muda o nosso estado espiritual, ela muda o nosso estado mental. Coloca uma música muito gostosa, que você percebe que a energia muda. A energia do ambiente muda. Culto do evangelho no lar. Muitas vezes a gente fala, nossa, o espiritismo sempre, vocês espíritas sempre batem na mesma tecla. O espiritismo sempre bate no mesmo... Sim! Culto do evangelho no lar. Dani, mas eu moro sozinha, como que eu vou fazer o culto do evangelho? Faz sozinha, faz em voz alta, se escuta. Muitas vezes a gente fala e não se ouve. Faz o culto do evangelho, lê alto a lição do evangelho. Você vai perceber, a energia vai mudando, a gente vai ficando mais ativo. O YouTube... Entra no YouTube, coloca palestras edificantes, escuta uma palestra boa. Muitas vezes a gente se cobra tanto por não ter tempo de fazer as coisas, e esse é o momento da gente escutar aquela palestra que a gente queria escutar há tempos. Ver séries, ver filmes legais, séries bíblicas, filmes bíblicos que possam nos chegar mais perto do Pai. E isso, a depressão, é importante falar que a depressão ela é vivida um dia de cada vez. Se eu tive hoje um dia que não foi tão bom, eu vou dormir, amanhã eu vou ter uma nova oportunidade de ter um dia melhor. Ora, se eu tô tendo uma nova oportunidade, eu tenho que saber, tenho que falar, não, hoje eu não vou permitir ter um dia tão triste como eu tive ontem. E aí a gente faz isso. Já acorda colocando um som. Já acorda colocando uma música gostosa. Vai limpar a casa ouvindo uma música. Pega aquele livro que você queria ler que tem tanto tempo que você quer ler e que você não leu ainda. Essa é a hora. É ocupar a cabeça. Ocupar a cabeça com coisas que nos fazem bem. Pensamentos negativos só são combatidos com pensamentos positivos. E não estou falando de maquiar os sentimentos, porque muitas vezes a gente se maqueia. Por exemplo, acordei e tô com olheira gigante. Hoje estava conversando com um amigo, ele falou, faz uma maquiagem, por favor, para mais tarde, que eu tô com olheira gigante. Ok. E a gente vai lá e faz uma maquiagem para poder esconder as nossas imperfeições. Coisas que a gente faz também com os sentimentos. Não estou falando para a gente maquiar esses sentimentos. O sentimento está ali, ele existe. A gente precisa só saber lidar com ele, né? E muitas vezes você colocar uma música vai te fazer mudar a vibração para que você possa cuidar desse sentimento de forma mais agradável.
Eu tô indicando isso para todo mundo. Assisti uma série no Netflix, Maria Madalena. Gente, que série maravilhosa. Quando eu falo de depressão, quando a gente conversa sobre depressão e eu toco nesse assunto, eu me incluo, porque eu também já passei por um momento de depressão. E é com muita força de vontade que a gente precisa se libertar dessa situação, dessa doença, desse sentimento. E foi exatamente assim. Foi acordando e falando, hoje eu quero ficar aqui, não quero ver ninguém. Ok. Amanhã eu quero ficar aqui, não. Levanta. Levantava, colocava uma música. Hoje eu vou assistir alguma coisa que me faça bem. Ok? E quando eu falo para vocês da série Maria Madalena, foi onde me fez chegar mais perto do Cristo, nesse momento de isolamento, nessa confusão de sentimento. É onde eu fui assistindo a cada capítulo e falando, tá vendo? Tá tudo bem. Todo mundo passa por dificuldade. E Maria Madalena foi uma guerreira que ela passou por todas as dificuldades, mas superou. Superou porque ela tinha fé. Superou porque ela acreditou que ela não estava sozinha. E é assim que a gente faz. Somos também muito guerreiros. E a gente identificou o sentimento, a gente supera. Porque a gente tem fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa saber que a gente tem um Pai que nunca nos abandona. E Ele não nos criou para ser tristes. Ele nos criou para sermos felizes. Se Ele é luz, nós também seremos luz. Hoje pode ser que não, mas amanhã a gente vai ser. É preciso acreditar nisso. É preciso seguir adiante. É preciso identificar o problema para solucioná-lo. E é assim que a gente vai solucionar. Ouvindo palestras, se conhecendo, fazendo o culto do Evangelho, pedindo a Deus para que nos dê força necessária para que a gente supere. E a gente vai superar. Ligando para um amigo, por favor, nesse momento não vai visitar o amigo, vamos ficar em casa, por favor. Só agora, é passageiro, vai passar também. Mas liga para um amigo, faz uma chamada de vídeo, né? Liga e fala, vamos fazer coisas boas juntos. Lê aquele livro gostoso. Eu confesso para vocês que eu nunca fui muito da leitura. Sempre me puxei a orelha por conta disso. E agora eu estou lendo 4 livros de uma vez. Estou super feliz comigo. Estou ocupando esses espaços vazios para que a tristeza não chegue. Estou ocupando esses espaços em branco para lembrar que tem uma humanidade inteira que depende da gente. Vamos fazer culto, vamos orar, vamos ler livros, vamos ver séries, vamos conversar com aquele amigo que tem 10 anos que você não liga. Liga, fala, nossa, lembrei de você, vamos conversar? Mais uma vez, não é maquiar o sentimento, é tentar se colocar numa posição positiva para saber lidar com o sentimento. É preciso acreditar. Eu tô olhando aqui o tempo, porque eu vou conversando e eu vou esquecendo do tempo. Vamos acreditar. A depressão, ela existe sim. Ela é séria sim. Mas ela tem cura sim. Ela passa sim. É uma tristeza que a gente consegue superar. É um sentimento que com força, com fé, com resignação, com perdão, com amor próprio, a gente supera. É isso. É acreditar que vai passar, que ela vai passar. É ter força necessária. Muitas vezes a gente fala, nossa, mas eu não tenho força. Tem sim.
A nossa força interior é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Isso é bíblico. Jesus nos disse: se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode remover montanhas. Então, se a gente tem fé de verdade, a gente pode superar qualquer coisa. A gente pode superar a tristeza, a gente pode superar a depressão, a gente pode superar o isolamento, a gente vai superar tudo. É passageiro, tá tudo certo, não estamos desamparados. Nós temos uma humanidade inteira, nós temos um mundo espiritual incrível, com amigos incríveis, que sempre nos dão a mão. Vamos acreditar verdadeiramente. É preciso ter algumas coisas importantes, como positividade, como calma, como fé. A gente vai chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido dar uma luz a vocês. Espero do fundo do coração mesmo que, se tem alguém que esteja passando por algum momento depressivo, que possa ouvir e falar: ok, eu consigo, porque todos nós conseguimos. Vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos nos perdoar, vamos nos amar, vamos saber que eu erro sim, mas eu também sei acertar. Eu posso errar com meu irmão, mas eu posso pedir perdão para ele. Eu posso errar comigo, mas eu posso me perdoar. Vamos ter fé, vamos acreditar, vamos ter positividade, que tudo vai passar, independente da doença, independente do momento, tudo passa. E não estamos desamparados, nunca. Que vocês fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe sempre. E lembra, nunca estamos sozinhos, nunca. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco, sempre nos guiando, nos iluminando, nos levando para os melhores caminhos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Beijo grande. Se quiserem me chamar de novo, estou sempre à disposição. Se quiserem me chamar no particular, pode me gritar. Estou aqui para poder dar as mãos e caminhar juntos nessa caminhada. Beijo grande, fiquem com Deus.